Aleluia. A paz, igreja. Permaneçam de pé. Nós já chegamos aqui, nós já oramos, nós já agradecemos, nós já adoramos, né? Todos nós tivemos um dia trabalhosos, cansados, cada um com seus afazeres, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós temos que nos desprender de tudo e somente ouvir a voz do Senhor, que é daqui que vem direção para nossas vidas. Então eu peço para vocês que vocês se desliguem de tudo que vocês estão lá fora. Eu sei que todos nós aqui temos problemas, todos nós temos situações, mas deixa Deus falar no seu coração nesta noite. Deixa Ele ministrar. Esqueça que sou eu, esqueça que é aqui a missionária, a Zeni, a mãe, a avó, quem seja, mas que deixa a voz do Senhor ecoar dentro de você. Porque a palavra do Senhor, ela é para trazer cura, ela é para trazer crescimento. Então é para isso que o Senhor levantou profetas, mulheres de Deus, homens de Deus, para trazer a palavra. Amém? Eu quero que vocês ponham a mão no coração. É um momento, eu creio que é um privilégio. Eu estava ali, o Senhor falou no meu coração: quantos já não tiveram aqui dentro me adorando? Quantos já não tiveram me buscando? E aonde estão hoje? Então, nós estamos aqui de pé. Nós temos que tomar cuidado para não cair. Nós temos que buscar a face do Senhor. A gente não tem que estar achando que nós somos os favorecidos. Não. Nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias. Amém? Põe a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha ecoar dentro de nós, que a Tua palavra venha fazer como uma espada, Senhor, discernir, Senhor, separar, Senhor, a alma do Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, verdadeiramente dentro de nós, e que venha fazer morada dentro do nosso coração, Pai. Pai, tira de nós aquilo que não está certo. Tira do nosso coração os nossos achismos, as nossas vontades, as nossas dúvidas, Senhor. Tudo que impede do Teu agir, Senhor, venha sobre nós, Pai. É como disse o louvor, que nós diminuímos para que Tu venha crescer sobre as nossas vidas. Para que nós podemos, Senhor, reconhecer verdadeiramente quem Tu és. Espírito Santo, esteja neste lugar. Ministra o coração dos meus irmãos. Ministra o meu coração. Que eu não seja eu, mas que seja a Tua boca aqui neste lugar, Pai. Porque eu creio, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que vai ser falada hoje, ela não vai voltar vazia, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor quer ouvir de nós adoração, irmãos. O Senhor quer que nós realmente abrimos a nossa boca e adoramos Ele, né? Para nós é um privilégio. O Senhor falou no meu coração: quantos já me adoraram, mas Ele não deixou de amar. Então que nós continuemos adorando ao Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que é tremenda. Eu me coloquei nela, né? Porque primeiro o Senhor ministra os nossos corações, para depois ministrar a igreja. Abrem lá em Jonas, profeta Jonas. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. É dessa forma. É dessa forma. É desse jeito. Aleluia. Jonas capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Aminitai. Com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao teu Deus, ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade e caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa, porque tu, ó Senhor, fizeste que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido. Aleluia. Aleluia. O Senhor falou no meu coração. Aqui Jonas, ele era um profeta. Ele era um homem escolhido por Deus. Um homem que o Senhor separou para ele. E o Senhor deu uma ordem para ele. O Senhor falou para que ele fosse para um lugar, falar para aquele povo, que aquele povo se arrependesse do mau pecado, das atitudes que eles estavam fazendo. Mas ali Jonas, ele não fugiu por medo. Ele fugiu por covardia dele mesmo, porque ele achava que aquele povo não precisava daquele arrependimento. Ele achava que aquele povo não precisava se arrepender dos seus maus pecados. Era um povo que eles faziam coisas muito perversas, né? Eu estudei um pouco, eles arrastavam a cabeça do povo pela rua, esfolado. Eles faziam maldades e aquilo desagradou o coração de Deus. E ali Deus deu uma ordem. Falou para Jonas: vai para tal lugar. Vai para Nínive. Vai para Nínive. Foi ali que o Senhor mandou ele ir. E ali ele foi. Quando ele viu que para ele não ia ter condições dele chegar àquele lugar, porque para ele aquele povo já não tinha mais jeito, aquele povo já não servia mais para nada. O que ele fez? Ele tomou uma rota diferente. Ele pegou um percurso agradável a ele. Ele achou que era conivente ficar aonde ele estava.
aonde ele tinha tomado aquela decisão, mas Deus tinha dado uma ordem para ele. Deus tinha falado para ele ir para tal lugar e falar para aquele povo se arrepender do pecado. E o que o Senhor quer dizer comigo e com você, através dessa mensagem? Nínive é a vontade de Deus e nem sempre é a nossa. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Porque por nós sermos umas pessoas, já sou de Jesus, eu já sou escolhida de Jesus, eu já sei o que é certo e o que é errado. Não. Quem sabe de todas as coisas é Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. Então, o lugar onde Deus mandou Jonas ir, era um lugar que para ele não era confortável, não era agradável, não era um lugar bom, não era favorável a ele. Ele preferiu tomar uma rota diferente. Jonas é eu e você hoje. Nós somos Jonas. Porque o que nós fazemos primeiramente é julgar. Tal fulano, tal ciclano não precisa, ela não vai ter mais jeito. Mas o Senhor quer dizer que você é Jonas da tua casa? Porque por muitas vezes a gente quer ser Jonas da nossa própria casa. A gente quer julgar a nossa própria casa. E aqui o que acontece com Jonas? Jonas vai, compra uma passagem, porque Deus ele permitiu até isso. Ali ele foi, comprou a passagem e entrou dentro daquele barco. Só que ele não quis se pronunciar. E cada vez mais o que ele fez? Ele se escondeu. Só que ali o Senhor mandou uma grande tempestade. O Senhor mandou fortes ventos para aquele lugar. Porque Deus ele sacode aonde você está. O que você está fazendo? Porque se Deus te deu uma ordem, se Deus mandou você tomar conta de tal coisa, é para você tomar tal coisa. Não é você tomar rota diferente. E ali Jonas ele entra naquele barco e de repente começa aquele dilúvio, começa aquele vento, começa aquela tempestade. E ali ele fica quieto no canto dele. Mas os marinheiros falam, alguma coisa está errada. Porque, gente, dependendo da sua decisão, quem estiver do seu lado vai sofrer as consequências. Dependendo do que você decidir, dependendo do percurso que você quer andar, quem está do seu lado vai sofrer as consequências. Vai respingar em você. Para clamar o nome do Senhor, clame só você. Se o Senhor te levantou para você só adorar dentro da sua casa, adore só você. Porque você foi levantado como profeta. Mas por muitas vezes, o que você faz? Você julga. Você não quer saber. Você fala, aí não tem mais jeito, aí não vai ter mais jeito, não vai dar certo mais. E ali Jonas ele vai, embarca naquele navio, e ali os marinheiros ficam apavorados. E ali ele fala sobre o Deus de Jonas. Porque eles sabiam que Jonas era um homem, ele era um profeta. E eles tinham ciência de quem ele era. E ali ele pegou, e os homens chegou nele, vamos tirar sorte. Para ver por que está havendo tudo isso. Então, por muitas vezes, decisões erradas suas, atitudes erradas suas, a tua família vai sofrer. Dependendo do que você decidir, quem está do seu lado vai passar por situação também. Vai viver a situação também. E ali ele foi. E ali ele pegou, os marinheiros chegou nele, falou com ele, né? O que estava acontecendo. E ali ele não disse quem ele não era. Ele falou que ele era um adorador. Ele não negou quem ele era. Ele falou que ele era um adorador do Senhor. Que ele era um homem temente ao Senhor. Só que para ele, aquelas pessoas que estavam em Nínive não servia. Mas aquilo ali já está perdido. Aquilo não tem mais jeito. Aquilo ali já era. O povo é muito perverso. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para falar que tal pessoa não tem mais jeito? Quem somos nós para tomar decisão sobre a vida de alguém? Mas quando Deus manda, Ele vai fazer o que for para você sair de onde você está. Se Deus manda você ir para tal lugar, fazer tal coisa, é porque o Senhor está na situação.
mesmo que esteja passando por qualquer adversidade. Porque Jonas, ele estava confortável onde ele estava. E ali eu estudei um pouco, esse navio que Jonas pegou era confortável, era um navio bom, para ele estava favorável ali, ele ficar ali. Mas ali não era o lugar de Jonas. Ali não era o lugar onde Jonas tinha que pregar a palavra do Senhor. Ali não era o lugar onde Jonas tinha que falar do arrependimento, dos maus caminhos. Ali não era o lugar onde Jonas tinha que falar que existia um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que restaura. Ali não era o lugar que Jonas tinha que ficar. Mas ali o Senhor falou, a mão dele ia pesar, porque quem mandou o vento foi ele. Talvez aonde você está passando por situação, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Porque as tuas próprias atitudes, as suas próprias vontades, te faz viver talvez essa situação, permitido por Deus. E ali Jonas foi, né, aqui a palavra diz, então os homens ficaram apavorados, perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue e me jogue ao mar, e ela acalmará. Porque ele sabia que era por culpa dele que estava toda aquela situação. Por causa de uma decisão, a gente pode afundar o barco. Por causa de uma decisão errada, por causa de uma falta de direção de Deus, nós podemos tomar uma direção errada. Nós podemos tomar algo que venha trazer consequência para nós mais tarde. É por isso que nós temos que estar sempre atento à voz do Senhor. Não a voz que está dentro do seu ego, mas sim a voz que Deus está falando com você. Porque Deus deu uma ordem. A voz de Deus, ela é maior do que todas as coisas. Deus deu uma ordem para Jonas, vai para tal lugar. É o lugar onde eu quero que você vá e fala para aquele povo se arrepender do que eles estão fazendo, porque senão eles vão morrer. Então tudo, se Deus levantou você dentro da sua casa, você é o Jonas da sua casa. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pelas atitudes, porque você é o profeta. Foi Deus que te instituiu como um homem e mulher de Deus dentro da sua casa. Então você tem que ser o exemplo dentro da sua casa. O Senhor falou muito no meu coração, porque por muitas vezes a gente só quer julgar, a gente quer apontar, a gente quer colocar os problemas, o nosso problema em cima de alguém. A gente nunca quer assumir o nosso próprio erro. A gente nunca acha que a gente pode errar. A gente só acha que as pessoas erram. E ali Jonas, ele foi, e cada vez mais ele foi descendo, e cada vez mais a tempestade foi ficando pior, e ali os marinheiros ficaram apavorados, e de certa forma os marinheiros conheceram até esse Deus de Jonas, né? Da forma, porque Jonas ele não rejeitou, ele falou que ele era um adorador do Senhor. E ali ele foi, lá para frente, no capítulo, no versículo, no 13, diz assim, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, nós não deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Até mesmo os marinheiros sabiam que Deus estava na situação. Até os próprios marinheiros sabiam que Deus estava naquela situação. E ali ele vai, nós não queremos matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. E aqui Jonas, ele foi lançado ao mar. Ele foi lançado àquele mar. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a história de Jonas. Mas o que o Senhor quer falar nessa noite, ou você vai para Tarse, ou você vai para Nínive. A escolha é sua, mas tem consequências, porque a desobediência nos traz consequência. As nossas atitudes erradas vai refletir em quem está do nosso lado. As nossas escolhas erradas vai refletir também quem está do nosso lado. Então, qual é o seu lugar? É Nínive ou é Tarse? É o seu lugar favorável? É o lugar que você quer ficar?
É o lugar que para você está bom demais? Ou você quer em busca da tua família? Você quer em busca daqueles que realmente precisam ouvir a voz do Senhor? Porque do mesmo jeito que você foi escolhido por Deus, aquelas pessoas também precisam ser escolhidas por Deus. Isso, igreja, é para que nós, como igreja, venha despertar em outros esse amor de Cristo. Que por muitas vezes, Jonas, ele achou que só ele era necessário. Para ele estava favorável. Mas a gente tem que expandir o amor de Cristo. Nós precisamos passar esse amor do Senhor que está em nós. Porque por muitas vezes a gente quer viver Cristo só para nós. A gente não quer passar isso para o próximo. Aí você vai falar, mas como não? Sim, o Senhor falou no meu coração. A palavra do Senhor, ela tem que ser passada. Seja ela de forma que for, mas ela vai ser passada. Aleluia. No versículo 2, e ali Jonas ele vai para a boca do peixe, e ali ele vem e ora ao Senhor. Ele viu que toda aquela situação, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele não tinha escolha. Ele tinha que passar essa mensagem. E ele sabendo que o próprio Deus poderia fazer. Mas Deus, quando ele quer nossa atitude. Ele quer que venha de nós atitude. Porque Deus poderia muito bem ter levantado outra pessoa e ter levado para lá e ter falado para aquele povo se arrepender. Mas o Senhor escolheu Jonas. Ele escolheu eu e você. Ele nos escolheu para que nós possamos proclamar esse evangelho. A gente poder falar do amor de Cristo. Porque quando nós proclamamos o evangelho, nós também somos curados. Nós temos que pensar nessa parte. E ali ele foi e orou ao Senhor, lá no capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: em meu desespero clamarei ao Senhor. E ele respondeu: do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas suas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezarão a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação vem dele, mas ele precisa que nós nos posicionamos. Ele precisa que nós buscamos, que não sejamos julgadores, mas sim ajudadores, proclamadores do Evangelho. Falar do amor de Cristo, falar para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, sim. Falar que está errado, sim. Declarar o pecado, sim. Porque se nós não fizermos isso, a gente não vai ver a glória do Senhor. Mas você fala, como não? Não, porque nós temos que declarar, nós temos que falar, nós temos que anunciar. Nós não podemos recuar. A gente tem que ser um profeta a qual o Senhor realmente levantou. Lá no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe eu darei. O Senhor falou novamente para Jonas: vai e pregue para aquele povo. Vai e fala com aquele povo. Diga para aquele povo se arrepender. Diga para aquele povo se arrepender dos maus caminhos, dos seus pecados, das suas atitudes, de tudo aquilo que tem feito e tem me desagradado. Era um povo muito perverso, era um povo muito mau. E ali Jonas, ele recuou, né? Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando:
daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Era isso que o Senhor queria de Jonas. Era somente uma palavra, era somente obedecer, era somente ouvir a voz de Deus, era somente ele fazer aquilo que Deus tinha dado ordem, porque Deus, ele dá ordem. A palavra de Deus, ela vem como uma ordem sobre as nossas vidas. Ela, quando ela falou para Pedro, quando ele falou, Pedro, venha Pedro. Quando ele falou aquilo para Pedro, ele teve que ouvir a voz de Deus, de Jesus. Venha Pedro. Pedro confiou naquilo que Jesus estava falando. Mas só que acontece, chega um certo tempo que a gente desacredita. Por isso que Pedro se afundou. Então isso somos nós. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter discernimento naquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Discernir o que é de Deus e que não é do Senhor. Porque Jonas, ele tinha uma ordem, ele sabia de onde ele via, ele sabia quem ele era. Mas ele preferiu se acovardar. Ele não fugiu, gente. Ele não fugiu. Ele sabia que aquele povo precisava ouvir aquela palavra. Mas para ele era indiferente. Ele não queria saber. E ali foi. No capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se e ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda andava em casa. Foi por isso que me apresentei e fugi para Tarso. Eu sabia que tu és um misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar-me depois de te arrepender. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque a mim é melhor morrer do que viver. Jonas, ele estava totalmente desolado. Ele vivia totalmente angustiado. Isso somos nós. Nós somos Jonas. Nós vivemos de picos, né? Nós vivemos de momentos. A gente quer e não quer. E ali ele falou, mas o Senhor me tirou de onde eu estava, o que eu estava fazendo, mas o Senhor já sabia que aquele povo ia ser curado. Aquele povo ia se arrepender. Mas o Senhor, ele quer ver a atitude nossa. Ele quer ver de nós a nossa atitude. Ele quer ouvir da nossa própria boca, para que nós falamos do amor de Deus. Amém? A igreja está comigo? Jonas saiu e se assentou, lá no 5, 4, 5. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ele secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente ao sol. Bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor a morte do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha poda, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha só, ele teve compaixão da planta, mas ele não teve compaixão daquele povo. Olha isso. Aonde está o seu coração? Está em Tarso ou está em Nínive? Qual a sua escolha com todo esse entendimento de Jonas? Com tudo que Jonas passou hoje essa mensagem para nós. Aonde você se encaixa nessa mensagem? Aonde o Senhor está falando dentro do seu coração? Será que você quer viver no seu momento favorável? Ou você quer viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Para aquilo que Deus te deu ordem? Para aquilo que Deus falou com você? Ou você vai agir como Jonas? Vai se esconder, vai julgar e não vai querer fazer mais nada? Nós não temos que estar como Jonas de Nínive, de Tarso, mas de Nínive. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa.
a vontade do Senhor é contrária da sua e da minha vontade. A sua vontade é ficar dentro da sua casa, tranquilo, sem preocupação, vir para a igreja, orar, ir embora e acabou. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é esse lugar que o Senhor quer. O Senhor vai te mandar para um lugar aonde é favorável para Ele. Não é para você. Porque quando nós se posicionamos na presença do Senhor, nada pode ser favorável para a gente. As coisas têm que ser favoráveis para Deus. Porque aquele povo era importante para Deus. Não era importante para Jonas. Para Jonas tanto faz. Mas era importante para Deus. Então, por muitas vezes, a gente quer ficar no nosso comodismo. Você fala, mas eu trabalho, eu faço isso. Mas você pode fazer muita coisa para Deus. Você pode buscar sim para Deus, sim. Porque dependendo do que você buscar para você, você vai trazer de bom para quem está do seu lado. Dependendo do que você vai escolher, ruim, vai respingar quem está do seu lado. Se Deus te colocou num lugar e você vai fazer o contrário, teu filho vai sofrer, tua mulher vai sofrer, teu marido vai sofrer, todos vão sofrer, por causa da sua consequência. Porque Deus levantou foi você. Mas não, você prefere ficar onde você é favorável. Você prefere pagar para ficar onde você está. Como Jonas fez. Ele pagou para entrar dentro daquele navio. Ele pagou para ficar naquele lugar. Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Jonas, como ele tem na minha vida e na sua vida. Então, a gente tem essa mania. É de nós. Isso é de nós. Né? Porque como eu falei aqui, nós somos como Jonas. Nós somos como Pedro. Nós temos, por muitas vezes a nossa fé, ela não vai nem ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela vai ser totalmente desacreditada. Mas quando nós temos um Deus que está todo sobre nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Ela não é a vontade dele para nos favorecer, é a vontade para favorecer o povo dele. Geralmente a gente quer que as coisas venham a favorecer a nós. Nós pensamos só em nós, só no que nós precisamos. Mas Deus, ele quer que você vá para aquele lugar aonde tem que proclamar sim a palavra do Senhor. Eu não sei aonde Deus vai te mandar, mas é aonde você tem que ir, mesmo que não seja da tua vontade. Porque o lugar onde Jonas, na hora que o Senhor falou para ele para aquele lugar, ele já sabia como era aquela situação, porque era um profeta. Ele já sabia as consequências. O que ele faz? Ele foge de Deus. Ele não teve medo. Muitos falam medo. Não, ele não teve medo, não. Ele fugiu. Ele se covardou. Ele deixou com que os achismos dele, as vontades dele falassem mais alto. Então é isso que nós, como igreja, nós temos que sair do comodismo. Nós temos que sair das nossas vontades. Deus, ele não faz as coisas boas, perfeitas e agradáveis para só favorecer você. Ele é misericordioso, mas ele quer que nós nos posicionamos. Ele quer que nós buscamos verdadeiramente, porque ele deu uma ordem. Quando aquele povo estava no barco, lá em Mateus, o Senhor sabia que havia um vento, ele sabia que havia tempestade, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que nós nos posicionamos. A gente acha que a posição que nós estamos é favorável. Mas será? Será que a posição que nós estamos é favorável? Eu fiz essa pergunta para o Senhor essa noite. Senhor, a minha posição está favorável a Ti? É incansável, é desgastante, mas é a vontade de Deus. Você tem que lutar pela sua casa, pelo teu ministério, por aquilo que Deus colocou na sua mão. Você não tem que fazer porque você acha que tem que fazer. Você tem que fazer porque Deus quer que você faça. E ali ele foi. Mas ele estava totalmente desolado. Pode ver que ele estava aqui irritado. Ele preferia toda hora morrer. É que nem a gente está com alguma situação, a gente fala, não aguento mais. Eu não vou suportar isso aí. Isso aí já não tô aguentando, eu vou fugir daqui. Esse lugar aqui para mim não dá. Não é verdade? A gente vai fazer sempre isso. Então, quando eu tenho uma história de um rapaz, que o Senhor, ele mandou, falo que o Senhor mandou ele para Nínive, ele ficou em Tarso. E ele está sofrendo as consequências.
por ele ter tomado a escolha errada. A família dele está sofrendo com a escolha dele. Ele preferiu ficar dentro do barco, tempestade, porque essa tempestade de Jonas pode ter durado muito tempo. Não pode ter sido do dia para a noite. E esse jovem, esse rapaz, ele está passando por essa situação. Ele está dentro do barco, mas ele não quer ir para onde o Senhor está mandando. Mas a família dele está sofrendo a consequência. A desobediência dele, a atitude dele, a família está sofrendo. Então, quem está do nosso lado vai ser respingado. Quem está do nosso lado vai sofrer. Vai passar por tribulação também. Mas se for possível, o Senhor manda jogar fora. Como ele fez com Jonas. Jonas foi para dentro de um peixe. Ele ficou dentro daquele peixe. Foi aonde ele veio e se arrependeu. Mas foi questão de momento. Porque depois o Senhor falou, vai, anda pela cidade e fala para aquele povo se arrepender. Mas ali ele ficou enfurecido. Porque isso são eu e você. O Senhor está falando de mim e de você nessa noite. Ele não está falando de Jonas. Ele está falando de mim e de você. É que essa palavra, que essa mensagem que o Senhor falou no meu coração, tem entrado no seu coração. Talvez você vai falar para mim, não serve, mas lá na frente você vai usar ela. Porque é sempre assim. A gente fala, para mim não serve, mas lá na frente você vai usar ela. Porque o próprio Espírito Santo vai lembrar a sua atitude de Jonas. Eu estou te mandando ir para tal lugar. Eu estou te mandando fazer tal coisa. Ah, mas ali não é bom. É para lá que você vai. É para lá que você vai fazer a diferença. Mesmo você não querendo. Porque a minha vontade é diferente da sua. Nunca que a vontade de Deus é igual à nossa. Nunca. A gente nunca vai achar que a vontade nossa é a mesma de Deus. Porque nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que conduzir o nosso coração. Nós temos que estar, totalmente ouvir a voz de Deus. É como o próprio louvor falou aqui, que ele diminua para que nós venhamos crescer. Que ele cresça e a gente venha diminuir. Porque se nós crescermos, a gente agimos como Jonas. Nós tomamos percursos diferentes. Nós agimos de formas diferentes. Nós pegamos rotas diferentes. Nós fazemos coisas que não é agradável a Deus. Então pense nisso. Se nessa noite você está fazendo como Jonas, preferir ficar dentro do barco, se esconder, levanta. Saia da onde você está e vai para onde o Senhor está te mandando. Vai para onde o Senhor está te mandando, para pregar a palavra do Senhor, falar do amor de Deus, porque é aonde vai vir a sua cura, é aonde vai vir a restauração da tua casa, é aonde realmente você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Não pense que você está fazendo é o suficiente, acha que é nada, porque por muita gente acha que está fazendo tudo e não é tudo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A perfeição de Deus não compara a nós. O nosso agradável não tem nada a ver com o agradável de Deus. E a vontade da gente não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então que realmente nós deixamos que o próprio Deus faça em nós a morada verdadeira. Que Ele realmente venha fazer em nós discípulos, homens e mulheres, que realmente venha realmente ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele realmente está fazendo. Eu não sei porquê, porque a mensagem não era essa, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o poder da palavra, e nós estamos vivendo num momento que muitos estão descrentes de si mesmo. Nós estamos vivendo um período de desconfiança de nós mesmos. Só que nós temos que deixar o próprio Deus ministrar o nosso coração. E crer que a palavra de Deus é para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Porque eu quero sim fazer a vontade de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser só bajulado. Porque Jonas, ele achou que ele não precisava ir para aquele lugar. Para ele estava favorável onde ele estava. Ele era um profeta, ele era um cara que ele já tinha feito outras profecias, com outros reis, ele já tinha outras experiências. E quando Deus deu ordem para ele ir para aquele lugar, ele pensou, Deus é louco, para onde que eu vou?
aquele lugar não é para mim, aquele povo não vai mudar, aquele povo não vai melhorar. E tanto que Deus, o que ele fez? A cidade inteira se arrependeu, o povo todo jejuou, o povo todo buscou a face do Senhor, o povo todo adorou o Senhor. Dependeu de Jonas? Não dependeu. Sabe por quê? Porque Deus fez isso para ver até onde vai eu e você. Não depende de você, mas Deus, ele te chamou para que você venha ser um libertador da sua casa, que você venha ser um libertador da sua família, um libertador da onde você está trabalhando, aonde você está, você tem que ser um libertador. Aí você vai falar, mas irmã, eu já sei de tudo isso, mas o Senhor mandou passar essa mensagem. É isso que o Senhor mandou dizer essa noite. Eu tinha escrito aqui um monte de coisa, nada a ver. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que a igreja precisa ouvir. Ele sabe o que o povo dele necessita. Porque quando Jonas, porque quando o Senhor me deu essa palavra, foi como? Eu fiz como Jonas. Como? Né? Mas o Senhor falou, vai lá e fala, para que o povo venha ter obediência, de ouvir a minha voz. Mas a minha voz sem barulho, a minha voz suave. A minha voz, ela não tem bagunça, ela não tem desordem. A minha voz, ela vem suave. Elias, quando estava dentro daquela caverna, ali foi vento, ali foi fogo, ali foi tempestade, e ali não era, nenhum daqueles era Deus. Nenhum daquela situação era Deus. Deus, ele veio com a voz suave. Deus, ele veio de uma forma diferente. Se você está esperando Deus numa situação, ele vai vir de uma forma diferente. Ele vai agir de uma forma diferente na sua vida. Não vai ser do jeito que você acha. Porque quando Elias estava naquela caverna, que ele recuou, quando ele se sentiu amedrontado, como Jonas, quando ele se sentiu totalmente acurralado diante daquela situação, ele preferiu fugir. Ele preferiu ficar dentro de uma caverna. Mas o Senhor falou para ele assim, ei, mas tem 7.000 ainda. Quem é você? Ainda tem 7.000 ainda que não ajoelhou para Baal. Então quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para achar que ninguém deve a salvação? E ali ele ficou dentro daquela caverna. Ali veio o vento forte, de quebrar até as rochas. De repente veio aquele fogo. Não era Deus. Veio a tempestade, não era Deus. E Deus apareceu de uma forma suave, como ele está aqui hoje. Eu sei que muitos se apavoraram em situações aqui hoje. É que Deus, ele quer falar de uma forma suave com você nessa noite. Ele quer falar de um jeito para ecoar dentro do seu ser. Ele quer falar algo dentro do seu coração. Ele está vasculhando corações aí. O Espírito Santo está ministrando corações. Ele veio de uma forma suave para falar com você nesta noite. Ele preparou este momento. Não é só mais um culto de quinta-feira. Não é só mais uma reunião. É uma palavra. É algo que o Senhor está falando dentro do seu coração. É algo que o Senhor quer vasculhar dentro de você. Ele precisa tirar coisas velhas que estão dentro do seu coração. Ele precisa tirar coisas dos seus achismos, coisas que você acha que você sabe. O Senhor está falando isso nessa noite. O louvor falou. Diminua. 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 Cada vez mais que você está achando que é alguma coisa, diminua. Diminua, diminua, diminua. Porque Ele não vai fazer nada no teu barulho. Ele não vai fazer nada na tua bagunça. Ele não vai fazer nada nas tuas conversas. Ele não vai fazer nada nos teus gritos. Ele vai fazer do jeito dele. É da forma dele. É no silêncio dele. Por muitas vezes a gente quer do nosso jeito. E não é do nosso jeito. Muitos estão esperando notícias. Muitos estão esperando resposta. Muitos ficam em busca de algo todos os dias.
Mas Deus, Ele não quer trabalhar dessa forma no povo dele. Ele quer trabalhar do jeito dele. Foi o que Ele falou para Jonas aqui. Tu acha? Lá tinha 6.000. E tu aí, tu está com dó de uma planta? Quem é você, Jonas? Quem é você, Zeni? Quem é você? Você não é nada. Eu te levantei como profeta. Você tem que ouvir a minha voz. Sai da onde você está, do lugar que você acha que é favorável para você, que você acha que está confortável no seu comodismo. Saia da onde você está e vai para onde eu quero que você vá. Vai fazer aquilo que eu estou mandando. E ali Jonas foi. Jonas fez, como eu disse, aquele povo buscou, quis e foi salvo. Foram perdoados por toda aquela maldade. Então que nessa noite não escolha a tua escolha, mas sim a escolha de Deus. Por mais que seja ao contrário da tua vontade, por mais que aquilo que você está buscando, se você veio em busca de uma resposta, o Senhor já te deu a resposta hoje. A resposta para a tua vida veio hoje. Se é isso que você veio buscar, ou se você veio só como protocolo, esqueça. O Deus vai te dar uma resposta hoje. É isso que o Senhor queria falar esta noite, através da minha vida. Porque eu escrevi uma coisa, o Senhor mandou dizer outra. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé. Paula, vem cantar aquele louvor, por favor. Que ele cresça, eu diminua. Cadê o Vando? Pode chamar o Vando? 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 Que você toma cuidado da escolha que você fizer. Cuidado com o que você está escolhendo. Cuidado aonde você está pisando. Porque todas as suas consequências vai pegar em quem está do seu lado. Que você venha tomar uma decisão, mas a decisão de direção de Deus. Saia deste lugar que você acha que é favorável para você. Vai aonde o Senhor está te mandando. Saia, porque você tem que ser o libertador. Se o Senhor te chamou, é para que você venha ser esse libertador. Eu quero que você escute este louvor. Vando, você canta? Eu quero que vocês escutem esse louvor. Que você venha diminuir. Mas se rasgue na presença do Senhor. Gente, esquece que é um culto de quinta-feira. Nós estamos numa reunião. O Senhor falou aqui que quantos aqui já adoraram o Senhor e nessa hora tá adorando Baal. Está idolatrando outras coisas. Vamos adorar o Senhor verdadeiramente. Entregue o seu coração para Ele. A resposta que você veio buscar, o Senhor já deu para você nessa noite. Amém?